Olá, seja bem-vindo ao 10 Minutos com Ari Bruno Lorante. Começamos o ano e nós temos um recado. Se você acompanha o nosso programa e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Basta clicar no botão e, para não perder nada, ative o sininho. Obrigado. Começamos 2026 com uma boa notícia, ou pelo menos podemos dizer que é uma notícia que acalma um pouco os moveleiros. Acontece que o governo norte-americano adiou o aumento de tarifas sobre móveis. O presidente Donald Trump assinou uma proclamação na véspera de Ano Novo, adiando por um ano o aumento previsto das tarifas sobre móveis estofados, armários de cozinha e pias de banheiro, enquanto as negociações comerciais com os principais parceiros continuam. A ordem, assinada em 31 de dezembro, mantém em vigor a tarifa de 25% imposta em setembro sobre esses produtos importados, mas adia aumentos mais acentuados que entrariam em vigor em 1º de janeiro. Os aumentos, agora adiados, teriam elevado as tarifas para 30% em móveis estofados e 50% em armários de cozinha e pias de banheiro. E os moveleiros estão entre o choque de 2025 e a reorganização para 2026. Em uma conversa que tive com Irineu Munhoz, presidente da Abimóvel, perguntei a ele sobre o ano de 2025 para a indústria moveleira nacional. Irineu disse que a Abimóvel define o ano que passou como um choque externo, o que forçou a indústria a recalibrar suas operações e expectativas. Abre aspas. A trajetória do setor sofreu uma mudança brusca após o segundo trimestre de 2025, impulsionada por alterações na política comercial dos Estados Unidos, o maior destino das exportações brasileiras. A insegurança gerada por novas tarifas levou a um pico artificial de atividade, com empresas antecipando embarques antes que as medidas entrassem em vigor. Entretanto, esse fôlego inicial foi seguido por um cenário de estoques elevados e interrupção de contratos. Fecha aspas. O presidente da Abimóvel lembra que os números do setor correspondentes ao período de janeiro a outubro de 2025 refletem essa realidade. Ele traz dados sobre produção e consumo interno de móveis que recuaram 0,4%, enquanto o varejo apresenta uma demanda de 4,5% menor em volume. Quanto às exportações, embora tenha crescido 1,5% no total, a participação dos Estados Unidos nas vendas externas caiu de 29,5% para 24,3% sobre o total. Segundo Irineu Munhoz, essa retração resultou em ajustes severos nas fábricas. Abre aspas. Isso incluiu redução de jornadas e paralisações de linhas, especialmente em polos exportadores que dependiam de produtos customizados para o mercado americano. Fecha aspas. Também perguntei a Irineu Munhoz quais eram as expectativas para 2026. Ele afirmou que a entidade projeta a continuidade desses ajustes nas fábricas em um ambiente de cautela e realismo. Abre aspas. A retomada do mercado interno é vista como um processo gradual que depende diretamente da melhora nas condições de endividamento das famílias e da redução das taxas de juros. Fecha aspas. Munhoz citou ainda que a Abimóvel defende medidas estruturais para estimular a demanda por móveis, como a inclusão definitiva do mobiliário em programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida.
E em relação ao cenário internacional, o presidente da Abimóvel acredita que o alívio provocado pela manutenção até janeiro de 2027 das tarifas atuais de importação, como vimos agora há pouco, é temporário. Isso garantiria uma breve janela de previsibilidade, nas palavras do Irineu. Com relação à União Europeia, a postergação do regulamento de desmatamento dá mais tempo para adequações, mas as exigências seguem elevadas. O presidente da entidade moveleira deixa mais um alerta aos fabricantes exportadores, dessa vez em relação ao México. Abre aspas. O recente aumento de tarifas de importação pelo governo mexicano gera preocupação sobre o risco de disseminação de barreiras comerciais contra o móvel brasileiro. Fecha aspas. Para finalizar, Munhoz lembra que o foco da Abimóvel em 2026 é intensificar a atuação institucional e a promoção comercial, visando preservar a competitividade e o emprego na indústria. Segundo ele, o objetivo final é transitar da fase de ajuste para um período de maior estabilidade e previsibilidade para os fabricantes e varejistas. E como estamos falando sobre os resultados de 2025 e as expectativas para esse ano, vamos ouvir também a Abicol sobre esses temas. A entrevistada é Adriana Pierini, diretora executiva da Abicol, que conta como foi o ano passado para o setor colchoeiro. Adriana, fale sobre as expectativas para 2026 e quais as atividades planejadas para este ano pela entidade. Se tiver uma palavra que pode traduzir 2026, pelo menos por enquanto, é cautela. É um ano especial, é um ano de Copa do Mundo, um ano que tem eleição, é um ano que a política mundial, global, também vai impactar nos negócios do Brasil e, inclusive, no setor cochoeiro. Então, é um ano de cautela. Normalmente, quando é um ano de eleição, os investimentos, é, a o consumo acaba sendo impactado por essa expectativa. Então, a cautela é a palavra de ordem para 2026. Será um ano de muito trabalho, mas também um ano de bastante comemoração, porque nós precisamos, né, nesses 15 anos, comemorar todas as conquistas que o setor via o associativismo conseguiu. 2025 foi um ano desafiador também, e esses desafios contínuos do setor conchoeiro faz com que as fábricas, as lojas, os agentes envolvidos, os fornecedores, acabem desenvolvendo uma resiliência fora do comum. 2025, com certeza, foi o ano marcado por um aumento de custos, principalmente pela onda de investigação de dumping, no nosso caso, né, no caso do setor cochoeiro, focado em produtos químicos, muitos deles que são indispensáveis, insubstituíveis para a fabricação de espumas. Esse desafio e essa resiliência foi demonstrado em vários momentos por conta da regulação do próprio mercado se adaptando a essa nova realidade. Imagine você que algumas fábricas com fornecedores da China, por exemplo, de alguns produtos químicos, tiveram que lidar com uma medida de sobretaxa antidumping de mais de 1000%. Então, é uma situação que treina, né, o mercado a ficar cada vez mais resiliente e procurar oportunidade. Se aquilo não está conseguindo mais atender, como que eu vou fazer
para continuar com a minha produção. Parcerias também a gente percebeu que cresceu, né? Então, há alguns ajustes na verticalização, na própria modalidade de produção aconteceram. E o exercício também da entidade que representa o setor em defender ainda mais os interesses da indústria junto aos órgãos públicos, principalmente ao MDIC. Ainda tem também a ação da Bicol elevando a indústria nacional nas participações que tem feito em eventos de associações do setor mundo afora, além Brasil, né? E em 2026 isso continua como uma oportunidade de mostrar para o setor cochoeiro brasileiro em que ponto nós estamos, como evoluímos e buscar também outras ideias, inspiração com quem já está à frente na parte de tecnologia, na parte de sustentabilidade, e é isso que a Bicol também vai trazer para os seus associados e para o setor cachoeiro em geral. Vamos à mensagem de Colchões Castor, que continua como nosso principal patrocinador também em 2026, permitindo a produção semanal do 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Em nome da equipe, agradeço ao Hélio Antônio, ao Vitor e aos demais diretores da Castor pela confiança em nosso trabalho. Ai, como é bom renovar as energias. Acordar se sentindo bem é uma delícia, né? Então bora, repete aí comigo. Eu me permito relaxar, eu mereço descansar, eu amo o meu bem-estar. Até rimou, gente. A Castor pensa em cada detalhe para o nosso conforto máximo e uma noite de sono perfeita, né? A gente acorda como? Com a energia lá em cima. Quer viver essa experiência? Ó, nosso bem-estar começa aqui, todo dia. Todo dia é um novo começo. Castor, um sonho de colchão. E a Venezuela voltou ao centro do noticiário. Mas eu quero olhar para esse episódio menos com lente ideológica e mais com lente de risco. Risco político, risco econômico e risco país. O debate público rapidamente se dividiu entre quem grita imperialismo e quem aplaude como se fosse um jogo de futebol. Só que para quem produz, investe, exporta ou decide onde colocar capital, essa discussão é secundária. O que importa é outra coisa. O ambiente institucional colapsou muito antes da crise explodir. A Venezuela não virou um problema de um dia para o outro. O que aconteceu ali foi um processo clássico de deterioração institucional. Captura de judiciário, enfraquecimento da oposição, eleições esvaziadas, insegurança jurídica crescente. Quando isso ocorre, o capital reage primeiro, depois vem a fuga de empresas, a escassez, a migração em massa. O desfecho político é só o último capítulo. Outro ponto pouco discutido. A Venezuela deixou de ser apenas um problema doméstico. Ela passou a integrar um jogo geopolítico maior, envolvendo energia, território e influência regional. E quando um país vira peça estratégica, a lógica muda. Não se discute mais valores, discute-se poder. E isso vale para governos, mas também para mercados. O que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque o Brasil passou anos tentando sustentar uma posição confortável de ambiguidade. Nem se posiciona claramente, nem confronta, nem lidera. Em um mundo mais previsível, isso funcionava.
No mundo atual, isso aumenta o prêmio de risco. Risco país não nasce só de números fiscais ou inflação. Ele nasce, sobretudo, de percepção institucional. Investidor observa estabilidade, previsibilidade, respeito a contratos e alternância de poder. Quando essas variáveis ficam nebulosas, o capital não espera discurso, ele vai embora. A Venezuela é o exemplo extremo do que acontece quando instituições são corroídas por dentro. Mas o alerta não é exclusivo. Toda democracia que flerta com relativizar regras, atacar freios e contrapesos ou tratar a oposição como inimiga, entra numa zona perigosa, inclusive do ponto de vista econômico. Empresários sabem disso melhor do que ninguém. Não existe crescimento sustentável sem confiança institucional. Não existe investimento de longo prazo sem regras claras. Não existe ambiente de negócio saudável onde o poder se torna absoluto. Cá entre nós, o episódio da Venezuela não é só uma notícia internacional. É um lembrete incômodo. Risco político sempre vira risco econômico. E países que insistem em não escolher um lado claro do jogo global acabam escolhendo, na prática, pagar mais caro pelo capital, pelo crédito e pelo crescimento. Dez minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a todos que nos acompanham. Até a próxima semana e que este ano novo seja realmente novo para você.